a gente vê que o golpe parlamentar de 2016 continua a fazer seus estragos nas instituições, agora afetando diretamente o Supremo Tribunal Federal. É o caso aqui da ministra-presidente Carmen Lúcia, que se insurgiu contra os seus outros 10 colegas, ou seja, o plenário do Supremo, e resolveu sentar em cima do processo que vai decidir sobre a prisão ou não em segunda instância. No caso aqui, não apenas do Lula, mas de quase 3.000 candidatos pelo Brasil afora. A ministra também, num ato monocrático, decide suspender na prática a concessão de habeas corpus, considerada fundamental para a existência de um Estado de Direito. Ela pura e simplesmente diz que não vai sequer permitir que se examine o pedido de habeas corpus solicitado pelo ex-presidente Lula. Por causa disso, ela já recebeu uma reprimenda do ministro Gilmar Mendes, que disse que, em matéria constitucional, isso significa negar-se a prestar socorro. E isso, claro, gera uma crise institucional, que por trás dela está a tentativa de evitar a eleição presidencial de 2018. Aqui o blog Brasil 247 retrata muito bem a realidade que vivemos. Diz aqui: STF implode. Decano acusa Carmen Lúcia de quebrar acordo. Agora, quem é esse decano? Algum homem de esquerda? Não, muito pelo contrário. O ministro superconservador Celso de Mello. Segundo o blog, o ministro Celso de Mello confirmou ter sugerido à presidenta da Corte, ministra Carmen Lúcia, uma reunião informal entre os 11 ministros nesta terça-feira, que seria hoje, para discutir um possível novo julgamento sobre a prisão de condenados em segunda instância. O objetivo, segundo ele, seria evitar que ela, a Carmen Lúcia, sofresse cobrança inédita, entre aspas, na história do Supremo Tribunal Federal. Reunião foi acertada na quarta-feira passada no gabinete dele, do Celso de Mello, disse o ministro. No entanto, o encontro não deve ocorrer, pois até o momento não houve convite da Carmen Lúcia. Abre aspas do ministro. Se não houve convite por parte da presidência, isso significa que ela não se mostrou interessada. Na verdade, a ministra, ela, inclusive num ato de autoritarismo, ela foi à Globo, logo depois que o ministro, o Sérgio Moro, o grande juizão aí, deu uma sentença para dizer que a Lava Jato continua mandando, ou seja, mandou prender um empresário porque já tinha sido condenado em segunda instância, o que não deixa de ser uma declaração de insurgência contra o próprio Poder Judiciário, que ainda está examinando a questão. Mas o Brasil é o Brasil. Mas vamos ver o que diz a Carmen Lúcia na Globo. Olha aqui o que ela diz à Globo em entrevista super destacada no Jornal Nacional e no Jornal das 10 da Globo News, talvez os noticiários de TV mais ouvidos no Brasil. Carmen Lúcia reafirma posição a favor de prisão em segunda instância. Aí tudo bem, é uma posição dela. Agora, fazer com que essa sua posição pessoal impeça que os outros 10 ministros se reúnam para decidir justamente como votar a situação das prisões em segunda instância, isso é algo de inadmissível num regime que se diz democrático.
Mas é importante que ouçamos o recado da Carmen Lúcia no Jornal Nacional, aqui anunciada na voz poderosa da âncora Renata Vasconcelos. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, falou hoje com exclusividade para o Jornal das 10 da Globo News. Na entrevista ao Heraldo Pereira, a ministra reafirmou a sua posição a favor da prisão de condenados em segunda instância e disse que não vê motivos para o assunto voltar à pauta do plenário. A presidente do STF também falou da importância da Operação Lava Jato. A Lava Jato, ministra, está completando agora 4 anos. Qual é a avaliação que a senhora faz dessa operação? Essa operação mudou o Brasil no sentido da esperança do povo de ter o combate à corrupção. Corrupção é crime e é papel do Poder Judiciário. Olha aí a propaganda embutida da Lava Jato, que está completando 4 anos. Só que a Lava Jato foi atropelada pela morte da Marielle Franco, aquela vereadora do Rio de Janeiro, cujo assassinato está até hoje repercutindo em todos os rincões do país. E agora, Carmen Lúcia, você vai resistir até quando?